Olá, essa será uma aula sobre variação de escala. Então, em bioprocessos, por que é que nós queremos variar a escala? Basicamente, existem duas opções aqui. Nós podemos querer aumentar a escala ou diminuir a escala, né? Então, imaginando que a gente tenha um processo que ocorre numa determinada escala de produção, que significa um determinado volume de bioreator, quando nós estamos numa etapa de desenvolvimento de processo, nós queremos aumentar gradativamente a escala, né? Nós começamos numa escala pequena para finalmente terminarmos numa escala grande, que é a escala de produção. Já vamos detalhar isso melhor. Mas nós podemos querer também diminuir a escala. E aí seria o caso, né, quando nós já temos um processo que funciona, mas nós precisamos, por exemplo, testar um novo lote de matéria-prima ou uma nova cepa microbiana, né? Nós não vamos fazer esses testes na escala de produção industrial. Então é interessante ter um processo, vamos dizer assim, em miniatura, né, para nós podermos fazer esses testes. Então essas são as duas opções de variação de escala. Só para colocar aqui também os termos em inglês que são muito usados, aumento de escala nós chamamos de scale up e a diminuição de escala nós chamamos de scale down. Bom, normalmente nós pensamos num bioprocesso como ele já funcionando, né? Uma indústria que está produzindo alguma coisa num reator de centenas de litros, ou de milhares de litros, ou de centenas de milhares de litros, dependendo da escala do processo, né? Dependendo também do valor agregado do bioproduto. No entanto, mesmo que uma indústria esteja produzindo alguma coisa, ela está em paralelo, né, desenvolvendo novos métodos, novos processos, testando novos lotes de matéria-prima, etc. Quais são as três escalas das quais nós estamos falando, né? Então, são três escalas principais que nós temos nesses processos de variação de escala, que são justamente os seguintes. Nós temos a escala de bancada ou de laboratório. Então, nessa escala de bancada ou de laboratório, em que nós temos reatores de volumes pequenos, né, tipicamente, nós fazemos estudos, né, estudos que permitem, por exemplo, saber qual vai ser a produtividade de um determinado bioprocesso, ou, por exemplo, o rendimento desse processo. Ou ainda, quem sabe, a concentração final do produto, né, do produto de interesse. Isso aqui nós já vimos numa outra aula. Em inglês, isso compõe o famoso acrônimo TRI, né? Titer, Rate, Yield. Quer dizer, concentração final de produto, produtividade e rendimento. Né? Todo processo industrial ele pode ter o seu desempenho avaliado por uma combinação desses três parâmetros. Tá? Nunca vai ser possível nós maximizarmos os três, porque muitas vezes aumentar um desses parâmetros significa necessariamente diminuir o outro, né? Então cada bioprocesso tem sua característica e vai ter um melhor compromisso em termos desses três parâmetros. Mas é na escala de bancada ou na escala de laboratório que nós vamos verificar, né? Por exemplo, um dado meio de cultivo, uma dada composição de meio de cultivo com seus nutrientes, uma dada linhagem microbiana, né? Uma dada temperatura, um dado pH, uma forma de condução do processo, ou seja, um processo em batelada alimentada, contínuo. Uma combinação de todos esses fatores é que vai me levar a valores de produtividade, rendimento e concentração final de produto, né? Então eu tenho que fazer uma série de experimentos, uma série de testes para chegar no melhor compromisso. E isso é justamente o que nós fazemos na escala de bancada. Aí, dependendo dos valores de produtividade, rendimento e concentração final do produto que nós obtivermos na escala de bancada, nós vamos, por exemplo, saber se o processo tem chance de ser economicamente viável, né? Se ele vai dar lucro lá na frente na hora que eu estiver produzindo na indústria. Porque se aqui na bancada os meus valores de produtividade, rendimento e concentração final de produto não forem bons, né, não adianta eu passar para a próxima escala. Eu preciso continuar melhorando, testando,
estudando, né? Preciso de repente trocar o micro-organismo, trocar o meio de cultivo, estudar outras variáveis, outras condições de cultivo, como pH e temperatura, para chegar em valores de desempenho de processo que justifiquem um processo lá na frente economicamente viável. Depois da escala de bancada, nós temos a chamada escala piloto, né? A escala piloto, ela é maior, obviamente, do que a escala de bancada. Ela pode ser 10 vezes maior, pode ser 50 vezes maior, pode ser 100 vezes maior, dependendo do caso. Mas a escala piloto, ela tem a função, né? Para que nós fazemos uma escala piloto e não pulamos direto da escala de bancada para a escala industrial? Ela tem justamente a função de testar critérios de ampliação de escala. Quer dizer, quando eu aumento a escala, né, eu vou tentar, na escala maior, nesse caso na escala piloto, manter as mesmas condições de cultivo que eu tinha na escala de bancada e que me deram bons valores de produtividade, rendimento e concentração final de produto. O problema é que quando nós aumentamos a escala, nós não conseguimos manter condições idênticas a uma escala menor, né? É até uma questão de geometria do reator. Então, por exemplo, quando eu aumento a escala, eu altero a velocidade terminal, né, na ponta do impelidor, a velocidade na ponta do impelidor. Isso tem a ver com o cisalhamento. Quanto maior a escala, maior vai ser a minha velocidade na ponta do impelidor, né? Imagina que eu estou agitando, por exemplo, a 300 RPM, rotações por minuto. Na escala de bancada, isso vai significar uma certa velocidade na ponta do impelidor, porque eu tenho um certo diâmetro. Numa escala maior, né, a mesma rotação, em termos de RPMs, vai significar uma velocidade muito maior na ponta do impelidor, porque eu tenho um diâmetro, um agitador com diâmetro maior, né? Isso pode causar um cisalhamento nas células. Outros parâmetros que mudam, por exemplo, o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, né, o KLA, também vai variar quando eu aumento a escala. Então, quando eu vou da escala de bancada para a escala piloto, eu vou ter que escolher alguns parâmetros para mantê-los constantes. E no momento que eu mantenho esse parâmetro constante, outros parâmetros irão variar naturalmente. Ou seja, é impossível eu conseguir manter constante todos os meus parâmetros ou todas as minhas variáveis na escala piloto que eu tinha lá na escala de bancada. Por isso que eu preciso da escala piloto para testar esses critérios de ampliação de escala. Então, só para dar uma ideia para vocês, das variáveis que podem ser testadas, por exemplo, nós vamos ver isso em mais detalhe daqui a pouco, tá? O grau de mistura. Existe um parâmetro chamado grau de mistura. Consumo de potência. É uma outra coisa que eu posso querer manter constante. O grau de cisalhamento das células. Né, já mencionei isso aqui. Coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, KLA. A questão é que quando eu escolho manter um desses parâmetros constante, os outros naturalmente irão variar. E aí eu preciso realmente da escala piloto para saber qual desses parâmetros é o mais importante para eu manter constante, né, sacrificando os outros parâmetros. Quer dizer, de maneira que eu obtenha aqui um processo na escala piloto que apresente valores de produtividade, rendimento e concentração final de produto os mais parecidos possíveis com a escala de bancada. Tá? Então, na escala piloto, eu não vou ficar fazendo testes de meio de cultivo, de pH, de temperatura, de qual linhagem microbiana, etc. Tudo isso é feito na escala de bancada, né? Até mesmo porque a escala piloto, ela custa mais dinheiro, né? Eu preciso mandar construir bioreatores maiores, né? Muitas vezes em aço inoxidável. Além disso, na escala piloto, eu vou ter mais heterogeneidades, né? Então, aquela hipótese que a gente sempre faz na escala de bancada, de mistura perfeita, né? Ou seja, todas as propriedades dentro do líquido, dentro do bioreator, são as mesmas, muitas vezes isso já não é observado na escala piloto, né?
pelo próprio fato dessa escala ser maior. Então, eu tenho problemas de mistura, eu não tenho uma mistura perfeita. E isso vai interferir no processo, né? Vai mexer na produtividade, vai mexer no rendimento, vai mexer na concentração final de produto. Quer dizer, até onde eu vou aceitar diferenças, né? Então, tudo isso é o que a gente faz quando passa da escala de bancada para a escala piloto. E, finalmente, nós temos aqui uma terceira e última escala, que é a escala industrial, né? Na escala industrial, nós já testamos, né, o critério de ampliação de escala da bancada para piloto e vamos então usar o mesmo critério de ampliação de escala para ir da piloto para a industrial. A função da escala industrial realmente é a função de produção, né? Quando a empresa já vai pensar em ganhar dinheiro. Tá? Então essa é a função da escala industrial. Então vejam aqui nessa figura um exemplo das etapas do desenvolvimento de um processo produtivo, né? Então, por exemplo, nós vamos começar aqui, ó. A gente quer desenvolver um novo bioprocesso. A gente vai atrás de informação bibliográfica, né, pesquisa na internet e aí faz experimentos de bancada. Muito bem. Eventualmente a gente vai acompanhar isso de modelagem e simulação, né? É um equacionamento matemático do que está acontecendo, né? Nós fizemos um pouco disso quando nós equacionamos lá balanço de massa, né, de processo em batelada, processo batelada alimentada. Isso nos ajuda, por exemplo, a levantar parâmetros, né, como μ máximo, o Km, a constante de Monod e assim por diante. Bom, feita aqui a pesquisa na bancada, né, de novo, cheguei num compromisso de concentração final de produto, produtividade e rendimento que me garantem não, mas me sugerem que o processo pode ser economicamente viável, né? Eu tenho um processo definido. E aí eu vou para a escala piloto, né? Então eu vou projetar a escala piloto, vou mandar construir a escala piloto, quer dizer, aqui eu vou investir um dinheiro, vou partir a escala piloto e vou operar essa escala piloto, né? E aí eu testei aqueles critérios de ampliação de escala, grau de mistura, velocidade terminal na ponta do imperidor e assim por diante. Consegui mais ou menos reproduzir produtividades, rendimentos e concentrações finais de forma a ter um processo viável economicamente? Não. Bom, aí eu tenho que voltar para a escala de bancada, eventualmente fazer mais testes, né, para depois voltar para a escala piloto, até que eu consiga um conjunto de parâmetros que garanta a viabilidade técnica e econômica, né, garanta ou pelo menos sugira fortemente que vai funcionar, e aí eu parto para a construção dos reatores na escala industrial, né? Então tem que construir, tem que partir a fábrica e operar. Então mais ou menos a gente tem esse pipeline aqui nesse esquema de ampliação de escala. Nessa outra figura nós temos a representação das escalas de trabalho em si, né? Aquilo que nós já comentamos. Então vejam aqui, eu tenho a minha escala de bancada, né? Que pode ser uma coisa do tipo alguns litros. Vejam que eventualmente eu preciso fazer alguns testes iniciais aqui, num frasco de laboratório, um Erlenmeyer, por exemplo, né? Mas aqui eu já estou partindo para um reator que vai ter a mesma geometria, basicamente, do meu reator lá na frente, né? Então é uma miniatura desse grande reator de produção aqui. Fiz aqui os testes na escala de bancada, né? Testei meio de cultivo, testei micro-organismo, pH, temperatura, forma de condução do processo, batelada alimentada, contínua, etc. E cheguei num bom compromisso, né, que leva a bons valores de rendimento, produtividade, etc. Né, que é um bom try. Muito bem, aí eu vou para a escala piloto, mando construir o meu reator piloto, né, que vai ter algumas dezenas ou centenas de litros, com a mesma geometria que eu tinha aqui na bancada. Testo os critérios de ampliação de escala, grau de mistura, coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Claro, isso só faz sentido se for um processo aeróbio, né, que exige transferência de oxigênio. Consumo de potência, enfim, estabeleci qual é o critério de ampliação de escala mais adequado, né? Então aqui eu tenho que estabelecer o meu critério de scale-up. Muito bem. E aí eu vou aplicar, né, estabeleci o critério de scale-up e vou aplicar esse mesmo critério para
mandar construir o meu reator já na escala industrial, que vai ter centenas, milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares de litros, né, para efetivamente poder começar a produção. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os critérios para ampliação de escala. Um dos critérios, ou talvez um requisito, né, para ampliação de escala, é que nas diferentes escalas nós vamos tentar manter a semelhança geométrica entre os bioreatores. Manter semelhança geométrica. Mas o que será esta semelhança geométrica? Então vamos lembrar um pouquinho as características de um bioreator do tipo tanque agitado típico, como esse que está nesse desenho. Vejam aqui, nós temos um motor, um eixo central com 2 impelidores ou agitadores ou turbinas, né, que vão promover a agitação do líquido e também ajudar na transferência de oxigênio. Nós temos aqui, vamos dizer assim, algumas dimensões, né? Então, por exemplo, aqui dentro do reator nós podemos definir, por exemplo, o diâmetro interno, que é o diâmetro do impelidor ou da turbina, né? Nós podemos definir também um diâmetro total desse bioreator, que seria o diâmetro de um lado até o outro do reator, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a medida daqui até aqui, isso seria o diâmetro total. E nós temos também, por exemplo, a altura de líquido, né, no bioreator. Então, seria, por exemplo, isso daqui. A altura de líquido no bioreator. Então, quando nós falamos em manter semelhança geométrica, significa manter, por exemplo, as mesmas relações entre diâmetro interno e diâmetro total nas diferentes escalas, e as mesmas relações, por exemplo, de altura total de líquido sobre o diâmetro total nas diferentes escalas, tá? Então isso é manter semelhança geométrica. Bom, depois que nós seguimos esse critério de manter semelhança geométrica, nós vamos selecionar o melhor critério para ampliação de escala. E aí, conforme nós já falamos, vou botar um asterisco aqui já para detalhar isso, nós vamos escolher um critério sabendo que outros critérios irão variar nas diferentes escalas. E depois que eu selecionar o melhor critério, eu vou encontrar as melhores condições de operação na nova escala. Então, por exemplo, se eu fiz estudos em escala de bancada e estou passando para a escala piloto, eu vou ter que encontrar as melhores condições de operação nessa escala piloto, procurando se aproximar ao máximo daqueles resultados, né, que eu obtive na escala anterior. Então, procurando se aproximar ao máximo daquela relação TRY, TRI, né? Tighter Rate Yield, concentração final de produto, produtividade e rendimento da escala menor. E daqui a pouco acho que isso vai ficar mais claro para vocês. O que significa encontrar essas melhores condições. Mas vamos falar um pouquinho desses critérios, né? Então esses critérios, eles podem ser, eu vou chamar isso aqui de constância, quer dizer, manter constante, né, nas duas escalas, seja na escala de bancada, na escala piloto, ou na escala piloto e na escala industrial, eu vou tentar manter constante. Por exemplo, um critério que se usa muito, potência por volume, né, e que isso tem a ver com o gasto de energia para agitar o líquido. Ou eu posso querer manter constante o KLA, que é o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Ou eu posso querer manter constante a velocidade na extremidade da turbina ou do impelidor.
Ou eu posso querer manter constante um outro parâmetro chamado tempo de mistura. O tempo de mistura é o tempo que leva para que eu obtenha uma mistura perfeita. É fácil a gente imaginar que numa escala pequena, esse tempo vai ser pequeno, ou quase instantâneo, numa escala muito pequena, mas num reator muito grande, esse tempo de mistura ele vai ser um valor alto. Então imagina que eu tenho alguma coisa sendo misturada num reator grande, e de repente eu coloco lá, eu injeto, por exemplo, uma substância colorida. O tempo que vai levar para essa substância colorida se espalhar por todo o líquido é mais ou menos esse tempo de mistura. Existe um outro parâmetro que a gente chama de capacidade de bombeamento do impelidor, que é mais ou menos imaginar o impelidor como sendo uma bomba centrífuga. Um outro parâmetro também que eu posso, um outro critério que eu posso querer manter constante é o número de Reynolds. Ou posso também querer manter constante a concentração de oxigênio dissolvido C. Então vocês percebam que aqui nós temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critérios que eu posso querer manter constantes nas diferentes escalas. O fato é que se eu escolher um deles, por exemplo, potência sobre volume, quero manter potência sobre volume constantes, os mesmos valores na escala de bancada, na escala piloto e na escala industrial. Os outros critérios irão variar, porque a gente não consegue mantê-los todos iguais nas diferentes escalas. Agora, qual desses critérios que eu vou manter constante que vai me garantir que nas escalas maiores eu tenho o mesmo resultado de processo da escala menor, De novo, o mesmo TRY. Concentração final de produto, produtividade e rendimento. Então aí isso exige um pouco de raciocínio, um pouco de experiência, e muito de experiência, na verdade. Então, só para citar alguns exemplos, Vamos supor que eu esteja num processo aeróbio, em que as células precisam de oxigênio dissolvido, em valores altos para poderem fazer a respiração aeróbia. Então, provavelmente, eu vou usar como critério de ampliação de escala ou o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio ou a concentração de oxigênio dissolvido. Vamos supor que gasto energético é um fator muito importante, Então provavelmente eu vou querer manter potência por volume constante, para não ter um gasto energético muito alto. Vamos supor que eu queira, por exemplo, que esteja trabalhando com células sensíveis ao cisalhamento, por exemplo, células animais que não têm parede celular. Eu vou querer manter constante a velocidade na extremidade do impelidor. Nessa tabela, aliás, nessa figura aqui, vocês têm... Bom, vamos ilustrar como é que a gente raciocina. Quer dizer, vamos pegar, por exemplo, esse primeiro critério aqui, potência por volume. Vamos supor que eu queira manter potência por volume constante nas diferentes escalas. Esse é um gráfico que relaciona o número de potência, que é um adimensional usado em engenharia, número de potência, pelo número de Reynolds. Isso é um gráfico, vamos dizer, um gráfico levantado com dados experimentais. Se vocês se lembrarem bem, vocês tiveram uma disciplina de laboratório de operações unitárias em que fizeram um experimento de agitação, e a gente trabalhou com essa curva lá. O número de potência, ele é potência dividido por N maiúsculo, que é o número de rotações, ao cubo, vezes o diâmetro interno do meu tanque, a quinta, vezes a densidade. E o número de Reynolds é o N maiúsculo, quer dizer, o número de rotações, o diâmetro interno ao quadrado, vezes ρ sobre μ. Esse número de Reynolds ele é ligeiramente diferente do número de Reynolds que a gente usa para escoamento em tubulações. Então, esse número de potência ele é potência dividido por N ao cubo diâmetro interno. E esse diâmetro interno é aquele que eu mostrei lá na geometria do reator, que é o diâmetro do impelidor, da turbina. Número de Reynolds, N di ao quadrado, ρ sobre μ. Então, um exercício que vocês podem fazer é olhar para as dimensões de todas essas variáveis, verificar que o número de potência de fato é adimensional. A mesma coisa aqui, coloquem unidades aqui
e vejam que o número de Reynolds é adimensional. Bom, se eu quero manter o número, aquela relação potência sobre volume constante, né, como é que eu vou raciocinar? Então vamos lá. O número de potência... bom, aqui eu vou ter que primeiro fazer a seguinte observação, né? Vejam que o número de potência, ele cai, né? Aqui nessa primeira parte do gráfico do lado esquerdo, para números baixos de Reynolds, né, que é no regime laminar ou no regime de transição, o número de potência ele cai conforme o número de Reynolds aumenta. E nos números mais altos de Reynolds, quando eu estou no regime turbulento, o número de potência basicamente não varia mais, ele é constante. Tá? Essas duas curvas, só a título de curiosidade, uma delas é para turbina com disco e pás planas e a de baixo é para turbina tipo hélice de navio. Né? Essa aqui ela causa um cisalhamento menor, é muito usada para células animais, enquanto que essa é usada para células microbianas porque ela distribui melhor o oxigênio pelo reator. Então a gente tem que raciocinar de forma diferente, né? Como se a gente dividisse esse gráfico aqui em dois regimes, assim, mais ou menos. Né? Uma coisa é quando esse número de potência está constante, quer dizer, regime turbulento, e outra coisa é quando esse número de potência está variando. Então vamos começar falando do regime laminar. No regime laminar, o número de potência ele é proporcional, na verdade, né? Ele é proporcional ao inverso do número de Reynolds, por causa daquilo que nós falamos agora, ou seja, o número de Reynolds aumenta, o número de potência cai. Isso quer dizer o quê? Se eu agora substituir as fórmulas, né, do número de potência, é a potência dividido por n ao cubo, diâmetro interno à quinta, ρ. Tá? E n, de novo, é o número de rotações, por exemplo, RPM, rotações por minuto. Diâmetro interno é aquele diâmetro da turbina e ρ é a densidade do líquido. Então isso aqui vai ser proporcional. E agora eu vou colocar o inverso do número de Reynolds, né? Então é ρ n di ao quadrado sobre μ, que é a viscosidade. Bom, e agora se eu isolar a potência, eu vou verificar que a potência é proporcional a n ao quadrado, não, desculpa, n ao cubo diâmetro interno elevado à quinta sobre n di ao quadrado, certo? Eu simplesmente isolei a potência aqui. A viscosidade e a densidade não vou incluir aqui porque elas são as mesmas, né, nas diferentes escalas. Então isso aqui vai dar n ao quadrado di ao cubo. Agora vamos lembrar que o volume do reator ele é proporcional ao diâmetro interno ao cubo, né? Porque o volume ele é alguma coisa que multiplica o diâmetro ao cubo, o diâmetro total, é claro. Mas, como nós vimos que existe uma proporcionalidade entre o diâmetro interno e o diâmetro total, eu posso dizer que o volume é proporcional ao diâmetro interno ao cubo. Portanto, se eu agora passar diâmetro interno ao cubo para o lado de cá, né, eu vou ficar com potência por volume sendo proporcional a n ao quadrado. E, portanto, se eu quero usar um critério de ampliação de escala, que é potência por volume constante, né, isso quer dizer que o N2 ao quadrado vai ser igual ao N1 ao quadrado, ou seja, N2 igual a N1. Então eu vou manter a mesma velocidade de agitação nas duas escalas. Agora, no regime turbulento, né, que era quando o número de potência não variava mais, né, vamos voltar no gráfico lá para dar uma olhada. Então seria
esta região à direita aqui, ó, o número de potência constante, número de potência constante, isso igual a potência dividido pelo n ao cubo di elevado à quinta ρ, e, portanto, o número de potência vai ser proporcional a n ao cubo diâmetro interno elevado à quinta. Né? E vamos lembrar de novo que o volume é proporcional ao diâmetro interno ao cubo, portanto, potência sobre volume vai ser proporcional a n ao cubo diâmetro interno ao quadrado. Né? Então, na ampliação de escala, quando eu for fazer a ampliação de escala, ou no scale-up, se eu adotar o critério de P sobre V constante, né, potência por volume, vocês concordam que a potência por volume na escala 1 tem que ser igual à potência por volume na escala 2. Né? E isso quer dizer o quê? Que N1 ao cubo diâmetro interno 1 ao quadrado vai ser igual a N2 ao cubo diâmetro interno 2 ao quadrado. E, portanto, a minha rotação na escala maior, né, se vocês fizerem a conta direitinho, vocês vão ver que N2 vai ser igual a N1, que multiplica o diâmetro interno 1 sobre o diâmetro interno 2 elevado a 2/3. Tá? Então, isso é uma forma de eu encontrar qual é a agitação, né, o número de RPMs, de rotações por minuto, que eu tenho que usar na escala maior, em função da rotação que eu usei na escala menor, né, e dos diâmetros, quer dizer, da relação de tamanho entre os bioreatores, de forma a manter a relação potência sobre volume constante. Né? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que na escala 2 eu tenho um diâmetro 10 vezes maior que na escala 1. Então esse número aqui vai ser 1 sobre 10, ou 0,1. Né? Então 0,1 elevado a 2/3 dá 0,215. Tá? Então, esse termo aqui é igual a 0,215, né? Portanto, a minha velocidade de agitação na escala maior, que é a escala 2, vai ser a velocidade de agitação na escala 1 multiplicado por 0,215 se eu tiver um diâmetro interno 10 vezes maior na escala 2. Né? Então, eu vou ter que usar uma velocidade de agitação basicamente 21% da velocidade de agitação que eu usei na escala menor. E veja aqui um exemplo, né, de uma ampliação de escala que foi feita no caso aqui da produção de penicilina, que é um antibiótico. Né, eu tenho aqui a concentração de penicilina no eixo vertical em unidades por volume, e no eixo horizontal eu tenho esse parâmetro de potência por volume. Né, vejam, kW dividido por metro cúbico. Na escala de bancada, que foi feita em 5 litros, eu tenho essa curva aqui. Ó. Na escala piloto, seria 760 litros, eu tenho essa curva pontilhada. E na escala industrial, 38 metros cúbicos, eu tenho esta outra curva. Né? E vejam que nesse ponto aqui de 2 kW por metro cúbico, né, se eu mantiver esta relação potência sobre volume constante nas escalas, eu basicamente tenho a mesma produção de penicilina nas 3 escalas. Aqui no caso, a concentração final de produto é o parâmetro mais importante, né, seria o T daquela sigla TRY. Mas isso tudo aqui, né, teve que ser levantado e, vamos dizer assim, existe margem, né, para, por exemplo, na escala industrial a gente melhorar ainda mais. Ó. Percebam que essa curva da escala industrial ela ainda cresce um pouquinho, apesar da curva na escala de bancada ficar constante aqui. Né? Isso acontece, por quê? Porque na escala de bancada eu tenho pequenos volumes, praticamente mistura perfeita, né, uma homogeneidade dentro do líquido. Na escala maior eu tenho uma situação heterogênea, eu tenho variações de pH, de oxigênio dissolvido, de temperatura dentro do líquido,
Então, as células microbianas, né, no caso da penicilina, é um fungo filamentoso, as células microbianas estão expostas a esses gradientes de temperatura, pH e concentração de nutrientes e, eventualmente, isso pode levar, inclusive, a um aumento ainda da produção de penicilina se eu, por exemplo, aumentar a minha relação potência sobre volume. Bom, se nós pegarmos agora um outro critério de ampliação de escala, vamos pensar, por exemplo, no KLA, que é o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Nós poderíamos aqui fazer um raciocínio análogo ao que foi feito para a relação potência por volume. Eu não vou deduzir isso agora, tá? Mas os detalhes, pessoal, se vocês quiserem, então nesse livro aqui, ó, que nós estamos usando como livro-texto, Biotecnologia Industrial, Engenharia Bioquímica, volume 2. O fato é que se nós fizermos o mesmo raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que a agitação que eu tenho que usar na escala maior vai ser igual à agitação que eu uso na escala menor, multiplicado pelo diâmetro interno na escala 2, dividido pelo diâmetro interno na escala 1, elevado a um fator que é 2b menos 2,85A, dividido por 3,45A, e isso ainda multiplicando Q2 sobre Q1. O que são Q2 e Q1? São as vazões de ar que a gente vai aplicar no bioreator, né? Tantos litros por minuto de ar, por exemplo. Quer dizer, é um processo aerado. 0 elevado a 0,25A menos B, dividido por 3,15A. Não se preocupem em saber o que são esses parâmetros A e B, tá? Mas eles são parâmetros que dependem, enfim, do reator, da geometria do reator, do líquido. Mas, enfim, o fato é que vejam que eu consigo, para manter o KLA constante nas diferentes escalas, eu calculo uma nova velocidade de agitação a partir da velocidade de agitação usada na escala menor e uma proporcionalidade entre os diâmetros internos, né, das diferentes escalas e também uma proporcionalidade entre as vazões de ar. Como exemplos de processos que foram ampliados, né, usando esse critério de KLA constante, vejam aqui, né, por exemplo, processo de produção de streptomicina, que é um outro antibiótico produzido por Streptomyces, uma bactéria filamentosa. Aqui no eixo horizontal nós temos, não é exatamente o KLA, mas é algo parecido. As bolinhas aqui, ó, são resultados de escala de bancada, 5 litros, e os triângulos são resultados de escala industrial, 57 metros cúbicos, né? E vejam que eu tenho um desempenho de processo em termos aqui de rendimento relativo em streptomicina, rendimento seria o Y daquele try, né? Parecidos nas diferentes escalas, né, quando eu uso esse critério de KLA constante, né? Aqui, basicamente, é o ponto onde eu tenho o máximo de rendimento e é onde eu vou tentar trabalhar para conseguir esse rendimento máximo. Aqui embaixo, nós estamos falando de um processo de produção de vitamina B12, que normalmente é um processo realizado com bactérias, né, por exemplo, Bacillus subtilis. No eixo vertical, concentração da vitamina, então aqui nós estamos falando do T, titer, da sigla TRI. E no eixo horizontal, não é exatamente o KLA, mas é um parâmetro também de transferência de oxigênio. Vejam aqui, círculos são resultados de escala de bancada, 7,6 litros, triângulos resultados de escala de 420 litros, né, uma escala piloto, quadrados 22,7 metros cúbicos e cruzinha seria 45,5 metros cúbicos. Então esses dois últimos são basicamente escalas industriais. E aqui também eu tenho, em algum momento, um máximo de produção de vitamina B12, que é onde eu vou tentar trabalhar. E veja que mantendo esse KLA nesse valor, eu consigo obter resultados muito parecidos nas diferentes escalas de trabalho. Um outro critério que pode ser usado é a velocidade
na extremidade da turbina, né, na ponta do impelidor. Essa velocidade ela pode ser calculada como π, diâmetro do impelidor, vezes a velocidade de agitação, né? Então isso seria a velocidade na extremidade da minha turbina. Se aqui eu fizer um raciocínio análogo, eu chego à conclusão que a agitação na escala maior vai ser igual a agitação na escala menor, diâmetro 1 sobre diâmetro 2. Então observem, né, que se eu tiver, por exemplo, um diâmetro interno aqui na escala 2, que é 10 vezes o da escala 1, este valor vale 0,1. Então eu vou poder usar uma velocidade de agitação 10 vezes menor do que a velocidade de agitação na escala de bancada, para manter a velocidade, né, da ponta do impelidor constante. Isso é simplesmente porque eu aumentei o diâmetro do meu impelidor, certo? Outro critério que pode ser usado é um que a gente chama de tempo de mistura, que eu já comentei aqui. Seria o tempo que leva, né, depois que eu adiciono, por exemplo, um traçador, uma substância colorida, para ela se espalhar por todo o líquido. Também não temos tempo aqui de fazer toda a dedução, vocês podem olhar no livro, mas aqui eu consigo calcular uma nova velocidade de agitação, que vai ser a velocidade de agitação na escala menor, o diâmetro na escala maior sobre o diâmetro na escala menor, elevado a 1/4. Então, de novo, vamos fazer aqui um raciocínio, né? Se eu tiver na minha escala maior, a escala 2, um diâmetro 10 vezes maior que na escala 1, este número todo aqui vai ser 1,78. Então, para manter o tempo de mistura constante numa escala maior, observem que eu vou ter que aumentar, né? O meu N2 ele vai ser 1,78 vezes maior que o N1. E isso na prática é basicamente impossível, não faz sentido, né, num reator grande a gente aumentar a velocidade de agitação. Isso não é sustentável, não tem motor basicamente para fazer essa agitação. Se tivesse, teria um gasto energético muito alto, e conforme essa velocidade começa a aumentar também, eu começo a ter problemas de trepidação, e inclusive é um processo que pode ser até perigoso, né, para os operadores. E um último critério que eu vou detalhar aqui, eu não vou detalhar todos aqueles 7 que a gente viu no começo, é a constância do número de Reynolds. O número de Reynolds para agitação, né, nós já vimos, ele é definido como ρNDI ao quadrado sobre a viscosidade. Isso quer dizer que o número de Reynolds é proporcional a N vezes DI ao quadrado. Então, se eu quiser manter o número de Reynolds constante nas duas escalas, eu tenho que N2DI2 ao quadrado vai ser igual a N1 vezes DI1 ao quadrado. E, portanto, a minha velocidade de agitação na escala 2 vai ser igual à velocidade de agitação na escala 1, que multiplica o diâmetro interno 1 sobre o diâmetro interno 2 ao quadrado, né? Então, de novo, se eu tiver um diâmetro 2, que é 10 vezes o diâmetro 1, eu vou ter 0,1 elevado ao quadrado, quer dizer, esse número aqui vai ser 0,01. Né? Então, para manter o número de Reynolds constante nas duas escalas, se na minha escala 2 o diâmetro interno for 10 vezes maior que na escala 1, eu tenho que usar uma velocidade de agitação que é 1% da velocidade de agitação na minha escala de bancada. Né? Então vocês percebam que cada critério, vamos voltar para aquela nossa lista inicial, cada um desses critérios que eu decido manter constante, né, vai me levar, na verdade, a uma condição de operação, que é a velocidade de agitação na escala maior, né? É o N2 que eu estou calculando a partir do N1, eu estou calculando isso a partir da condição de operação N1 na escala menor e a partir de relações geométricas, né?
que é o diâmetro interno na escala 2 e o diâmetro interno na escala 1. Mas para cada um desses critérios que eu resolvo manter constante, né, a gente viu que a gente vai chegar num critério diferente, né, de N2. O que demonstra também que é impossível nós mantermos todos os critérios constantes. Quer dizer, cada critério que a gente decide manter constante significa que os outros vão variar. Bom, e aqui nós temos uma tabela que mostra, por exemplo, para um determinado processo, né, quando eu fiz a ampliação de escala de 10 litros para 5.000 litros, e aqui mantive uma aeração constante de 0,3 ppm, quer dizer, volume de ar por volume de meio por minuto. Então isso aqui é uma ampliação de escala de 50 vezes, isso. Né? Ampliei o meu volume, ó, o meu volume aumentou aqui 50 vezes. Eu estou indo numa escala de bancada de 10 litros para uma escala piloto de 5.000 litros. Se eu escolher diferentes critérios de ampliação de escala, né, então, por exemplo, aqui eu escolhi potência por volume manter constante. Qual vai ser o meu N2? Né? Então, aqui na coluna da direita a gente tem o N2. Vai ser 175 RPM. Se eu escolher o critério de KLA constante, né, e lembra daqueles parâmetros A e B, a minha nova velocidade de agitação vai ser 91. Quero manter o cisalhamento, velocidade na extremidade do impelidor constante, 88,2. Né? Vejam que esses dois são um resultado muito parecido, né? O coeficiente de transferência de oxigênio e a velocidade na extremidade do impelidor. Agora, se eu quiser manter o tempo de mistura constante, eu teria que usar uma agitação de 1.175 RPM. Isso é impossível numa escala de 5.000 litros, tá? Mas é só para isso nos dá uma ideia de que você ter a mesma mistura numa escala maior, você teria que agitar a 1.175 RPM. É impossível. Portanto, naturalmente, nós vamos ter problema de mistura. Né? Quanto mais a gente aumenta a escala, mais difícil é obter mistura perfeita. Capacidade de bombeamento por volume, né? Nós não vimos isso em detalhe, mas eu teria que usar uma agitação de 700 RPM, que também numa escala de 5.000 litros é impossível. Número de Reynolds constante, teria que usar uma nova agitação de 11 RPM. Né? Então percebam que para cada critério de ampliação de escala que nós usamos e nós escolhemos manter constante, eu tenho um N2 diferente. Tá? Ah, mas então qual que eu vou usar? Eu vou usar aquele que vai me garantir, de novo, né, aquele compromisso de processo. Try, tighter, concentração final de produto, rate, produtividade, yield, rendimento, os mais próximos possíveis da minha escala menor. E aí, de novo, né, vai muito da experiência que nós temos com esse processo, saber para que lado a gente vai, como é que a gente vai começar todo esse processo de ampliação de escala. E aqui nós temos um outro exemplo, né, de uma outra ampliação de escala. Começa numa escala de 60 litros e aí aumenta para 7,5 metros cúbicos. Tá? Então aqui eu tenho um aumento de, vamos ver quanto que é esse aumento aqui, 7.500 litros, dividido por 60, 125 vezes. Então, aumentei a minha escala 125 vezes. Se eu escolher o critério potência por volume, né, vejam, a minha nova velocidade de agitação vai ser 34% da velocidade de agitação inicial. E aqui nós temos outras relações entre as duas escalas, né, que podem ser calculadas, enfim, quando eu mantenho esse critério potência por volume constante. Se eu quiser manter a velocidade, o número de Reynolds constante, né? A minha nova velocidade de agitação vai ser 4% da velocidade de agitação anterior. Se eu quiser manter o tempo de mistura constante, a minha nova velocidade de agitação vai ter que ser 1,5 vezes maior do que a velocidade de agitação anterior. E vejam que todos essas outras relações aqui, né? Capacidade de bombeamento, potência, relação de potências,
a velocidade de agitação vezes o diâmetro interno, que tem algo a ver com a velocidade na extremidade do impelidor, os números de Reynolds, tudo vai variar de maneira diferente dependendo do critério que eu escolhi, né, para manter constante na ampliação de escala. Bom, e para concluir, vamos lembrar que variação de escala, né, pode ser ampliação de escala, mas também pode ser redução de escala, ou scale down. Então, quando é que eu vou usar a redução de escala? Eu tenho lá o meu bioprocesso funcionando na indústria, mas com frequência eu preciso fazer alguns testes. Por exemplo, um novo micro-organismo. Então, o pessoal da minha empresa que trabalha com desenvolvimento de linhagens microbianas tem um novo mutante que dizem eles que produz melhor do que aquela célula que eu estou usando no meu processo. Eu não vou jogar esse novo micro-organismo diretamente no processo, né? Eu vou fazer alguns testes numa escala reduzida para ver se realmente ele entrega aquilo que o pessoal prometeu. Então, nesse caso, eu preciso de redução de escala. Ou, uma outra situação, eu tenho novos lotes de matéria-prima. Em bioprocessos industriais, frequentemente a gente trabalha com resíduos agroindustriais, tá? Então, para fazer meio de cultivo, a gente usa coisas como farinhas, diferentes farinhas, extratos, por exemplo, de carne, de levedura. A milhocina é uma ótima fonte de nitrogênio, também é chamada de água de maceração de milho, também é usada para fazer meios de cultivo industriais. Esses resíduos, né, que são usados então como fonte nutricional, eles têm variação sazonal, variam de um lote para o outro. E aí muitas vezes eu tenho que fazer testes para ver se, por exemplo, um novo extrato de levedura vai me entregar o mesmo resultado de processo do que o lote anterior. Eu não vou jogá-lo diretamente no processo, né, correndo o risco de não dar certo. Então, preciso da redução de escala para fazer testes, para verificar se, por exemplo, esse novo extrato de levedura vai entregar o mesmo resultado de processo que eu tinha no lote anterior. Bom, e para concluir, eu só queria mencionar que aumento de escala, né, principalmente o scale-up, é algo que depende muito, mas muito mesmo, da experiência dos profissionais. Então tem muita gente que diz que aumento de escala é uma arte. Tá? Então, apesar de a gente ter discutido todos esses critérios possíveis de serem utilizados, que a gente pode tentar manter constante nas diferentes escalas, saber qual é o critério que vai ser usado, né, e como trabalhar esse critério para cima, para baixo, é algo que depende muito da experiência. Então a gente precisa valorizar esses profissionais que estão na indústria e que têm experiência, né, tem muitas décadas às vezes de experiência profissional com bioprocessos e que sabem então como dar andamento a essa arte que é o aumento de escala.